Olá, como vai você? Tudo bem? É muito bom mais uma vez poder entrar na sua casa para juntos estudarmos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Hoje eu quero anunciar para vocês que nós estamos iniciando uma semana temática. Cada dia nós iremos responder uma pergunta relacionada com o momento em que nós estamos vivendo aqui no Brasil e no mundo, relacionado com essa pandemia do coronavírus. Hoje, por exemplo, nós iremos responder a pergunta: o coronavírus poderia ter sido evitado se nós fôssemos obedientes ao que está escrito na Bíblia? Em outros dias nós iremos responder perguntas como: o coronavírus tem alguma relação com o fim do mundo? Por que Deus permite uma calamidade assim como essa que nós estamos enfrentando no Brasil e no mundo? Então, cada dia nós iremos responder essas perguntas. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e você receberá o vídeo com essa pergunta. Muito bem, então o tema de hoje: coronavírus poderia ter sido evitado se fôssemos obedientes ao que está escrito na Bíblia? Antes de ler o texto bíblico que fala sobre esse assunto, eu quero ler para vocês aqui o resumo de um artigo que foi publicado ali por cientistas, pessoas sérias. Esse artigo foi publicado no Journal. E depois eu vou deixar a descrição desse artigo para você mesmo ir lá e procurar. Eu quero ler com vocês o abstract desse artigo, o resumo, onde fala assim: antes do surgimento do coronavírus, da síndrome respiratória aguda grave, SARS, em 2003, apenas 12 outros coronavírus animais ou humanos eram conhecidos, e a descoberta desse vírus foi logo seguida pela descoberta da civeta e do bastão SARS-CoV e dos coronavírus NL63 e HKU1. Então veja, não existe apenas um coronavírus, são vários. Alguns afetam animais e outros pessoas. E tendo em vista que esses coronavírus que afetam pessoas poderia representar um impacto, na saúde, na economia, alguns cientistas começaram a estudar sobre o assunto. E eu quero ler para vocês aqui o final do resumo, onde fala assim: as descobertas de que os morcegos ferradura são o reservatório natural do vírus SARS e que as civetas são o anfitrião da amplificação, ou seja, descobriu que o morcego e essas civetas, que são guaxinins, elas são os portadores e amplificadores do vírus e que pode passar a afetar seres humanos. Eu não sei se você sabe, mas na China existe um mercado negro de carnes, como por exemplo do morcego, da cobra e de guaxinins, e várias pessoas têm acesso a esse tipo de carne e ingerem elas. E esse artigo mostra na página 683 que esses vírus podem sofrer mutações e que a alimentação dos chineses com esse tipo de carne, poderia representar um risco tanto para eles mesmos quanto para toda a humanidade. E veja o que está acontecendo. Esse vírus passou a afetar o ser humano e é uma calamidade mundial. Mas será que a Bíblia já havia alertado sobre esse assunto, sobre a importância de tomar cuidado com alguns tipos de carnes que poderiam afetar o ser humano e matar muitas pessoas? Leia comigo o que está em Levíticos capítulo 11, versículo 2, onde fala assim: dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Então, em Levíticos capítulo 11, Deus apresenta uma série de carnes que poderia comer e outras que não poderia comer. Alguém poderia me perguntar: mas por que a gente não pode comer alguns tipos de carne? Como, por exemplo, a do morcego ou a de outros animais que a gente até come aqui no Brasil, que não são para comer, que Deus orientou para que não comesse. Alguns poderiam até argumentar: nossa, mas essas carnes são tão gostosas. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Deus nunca vai te proibir de ingerir algo que Ele sabe que vai fazer bem para você. Tudo aquilo que Deus fala para você não fazer é porque Deus sabe que no final aquilo pode trazer sérias complicações, problemas para você, dificuldades. No caso, se Deus fala para você não comer algum tipo de carne, é porque Ele sabe que aquilo pode prejudicar a sua saúde. Infelizmente, os chineses não seguiram a orientação bíblica, comeram a carne do morcego e veja o que está acontecendo no mundo inteiro. Esse vírus que está afetando o mundo todo. E veja que cientistas confirmam que realmente a carne desses animais, ao ser consumida, pode afetar o ser humano. O vírus pode passar para o ser humano e seres humanos passar para outros seres humanos e acontecer tudo isso que a gente está vendo. Queridos,
Quem sabe eu estou falando para alguns que nunca ouviram falar disso tudo que eu estou comentando aqui. Leia Levíticos capítulo 11 inteiro e você vai ver quais são as carnes que não se deve comer. Mas Deus se importa com aquilo que você come? Sim. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 fala que o seu corpo é templo de Deus e que aquele que não cuida do corpo, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que somos nós, o nosso corpo, é sagrado. Nós devemos cuidar do nosso corpo, cuidar com aquilo que a gente come. Quem sabe eu estou falando para alguém hoje que já até conhece essa mensagem relacionada com princípios de saúde, mas que ainda não consegue colocar em prática. Queridos, eu quero orar por vocês nesse momento. Querido Pai, eu estou aqui diante dos teus filhos. Alguns, ó Deus, nunca ouviram falar disso tudo que eu estou comentando. Peço ao Senhor para que dê sabedoria para eles e que o Senhor ensine a eles sobre a tua palavra quando eles lerem ela. Peço ao Senhor também para que ajude aqueles que já conhecem essa verdade que está sendo apresentada aqui, mas que ainda não conseguiram colocar em prática. Ajude-os, Deus. Dê a eles o poder para viver uma vida de obediência e assim desfrutar as tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima.